Bem, perguntas então nenhumas, né? Nós temos uma segunda parte da nossa apostila, onde ela é repleta de estudos que você tem que aprender. Não é aquele tipo da coisa, não tive tempo de ler. Não. Você vai ter que ter tempo de ler. Não tive tempo de estudar. Não, você vai ter que ter tempo de estudar. Senão você não fará parte da restauração. Não é o tipo da coisa que você vai poder deixar para depois. Não é o tipo da coisa que você vai poder ignorar. Não. Por exemplo, a restauração, e acredite, irmãos, nós estamos nela, e como estamos, fantasticamente, gloriosamente, como estamos, eu tenho glorificado a Deus e tenho pedido misericórdia, porque ser chamado a este ministério não é para qualquer um. Não é para qualquer um mesmo. Então, por exemplo, esse estudo que nós temos, casamento versus registro de casamento, isto faz parte da restauração. Entendeu? Você não pode imaginar que um dia Deus vai te chamar ao ministério e que você vai poder ignorar isso daqui. Você vai ter que andar nisso daqui. Ele faz parte da coluna da restauração. A visão antiga que as igrejas tinham sobre certidão de casamento não pode subsistir dentro da restauração. Faz parte. Se não entendeu isso aqui, poxa, pastor, mas você está sendo muito prepotente. Será? Eu vou apenas falar. O futuro mostra todas as coisas, né? Se você não entender isso aqui e não viver espiritualmente, como já explicamos, o fator natural, o fator espiritual, se não viver isso aqui, você não terá chamado para a restauração. Teve um jovem que vocês conheceram muito bem, um grande homem, uma pessoa com quem eu tenho muito carinho e respeito, mas infelizmente não faz parte mais da restauração. E este jovem, certa vez, duas pessoas, logicamente, né, iam casar-se na igreja dele. Uma era, não sei se solteira ou divorciada, ou sei lá o que, mas uma estava desimpedida, vamos assim colocar. E a outra pessoa ainda estava com um processo de divórcio em andamento. Aí ele veio falar comigo que ia fazer um casamento e tal, mas estava esperando que o divórcio de uma das partes fosse consumado, que o divórcio saísse. Eu dizia assim, para quê? Querem casar? Tá tudo pronto, tem até casa, tá tudo no esquema. Casa e pronto. Se o divórcio sair, saiu. Se não sair, não saiu. Esquece isso. Não, eu ainda não alcancei esta fé. Os meus ouvidos ouviram isso. Realmente não alcançou mesmo. E não foi adiante. Não foi adiante. Por quê? Faltou banco. Irmão, se Deus te disser assim, vai para trás do púlpito, não tente ir para outro lugar. Mas se Ele te disser assim, vai para o banco, não tente ir para outro lugar. E no caso desse rapaz, Deus ainda tinha dito para ele, vai para o púlpito, mas permanece no banco. Vocês sabem, né? Então, eu ainda não alcancei essa fé. Tem coisas que fazem parte de um ministério. O que é um ministério? Ministério, a palavra do original grego significa
serviço ou servir, como ministrar seria servir. Então, o que é o ministrar, o serviço, o ministério? É quando Deus te chama para o servir com um conjunto de regras, normas, ideais. Isto é um ministério. O ministério, ele é específico, ou não é? Será que não vemos o quanto era específico o ministério de Elias? O quanto era específico o ministério de Jeremias? O de Ezequiel? O de Daniel? O de José? Não vemos que esses ministérios de todo homem de Deus eram coisas específicas? Eles não ficavam tratando de um monte de coisa ao mesmo tempo, nem, sei lá, se generalizando. Não, eles eram específicos. Nós vemos o caráter de cada ministério, a direção específica no tratar de Deus, como Deus queria operar. Mesma coisa é hoje um ministério chamado restauração, que nós estamos já atravessando ele. Este ministério, ele traz características específicas. E uma delas é pisar sobre o fato dessa declaração abominável que as igrejas fizeram no passado, de considerar uma certidão de casamento algo espiritual importante. Para a igreja não tem valor, pode jogar fora, pisar em cima, jogar no lixo. Para a igreja não tem valor, pode ter valor lá fora. Foram eles que criaram? Pode ter valor lá fora, mas aqui dentro não tem valor, né? Aqui dentro da igreja não existe nenhuma norma em que Jesus Cristo tenha dito assim: olha, uma pessoa para se tornar membro da igreja tem que apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência, né? Não, na igreja não existe isso. Desde que eu me converti, Jesus nunca pediu minha identidade, nunca pediu certidão, nunca pediu CPF, nunca me pediu nada. Ele apenas me tem dito: se tu creres, verás a glória de Deus. Então, no mundo, as coisas acontecem por documentações, até falsas. No mundo, as coisas acontecem por testemunhos, até falsos. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, não. As coisas só se processam diante dos olhos daquele que é a fiel testemunha de todas as coisas. Então, o ministério de restauração, ele tem um conjunto de regras a serem seguidas. E o primeiro deles é que lei somente a de Deus. Lei para reger o espiritual, somente a de Deus. Nós não concordamos com os batistas, com os assembleanos, não nos misturamos com política, não aceitamos deputado, não aceitamos juiz aqui dentro para vir ditar regra, ditar lei, advogado que venha defender a Constituição, vai defender lá fora, aqui dentro é Bíblia. Esta é a primeira regra da restauração da igreja. Esta é a primeira. Tanto que João Batista, que vem a ser o restaurador da nação de Israel, se você observar a cobrança de João Batista, é muito específica aos princípios de Deus. Ele não está nem aí para uma série de coisas. E ele ainda acusa Herodes de quê? De adúltero. Ora, mas Herodes não era um adúltero na lei dos romanos. Porque na lei dos romanos ninguém ousaria chamar Herodes de adúltero. Então, que lei João Batista está usando para chamar Herodes de adúltero? Outros estudos nós temos aí, como logo no começo, a simbologia bíblica. Você tem que entender esta simbologia. Se você não entender essa simbologia,
você não vai conseguir caminhar na visão da restauração. Lá na página 5 nós temos o significado dos números. Tem outros que nós vamos mencionando dia após dia, mas aí está pelo menos até o número 12. Você tem que entender o significado disto, porque Deus, daqui para frente, estará chamando pessoas para a visão da restauração. A maneira como ele vai chamar é uma, mas aqueles que já estiverem dentro da restauração, a maneira como ele vai tratar é outra. Aqui entrará os seus critérios de seleção. Para aqueles que já estão dentro da restauração, esses estão sendo selecionados para outros estágios que virão. Então veja bem, por exemplo, nosso irmão Ademar teve um sonho que ele chegava num galpão e ali tinha uma festa e de repente uma mulher vestida de preto caía. Enquanto ele saía, ia diante de um lago onde tinha peixes, tal, de repente ele voltava novamente, observava o galpão e via que a mulher de preto que estava caída, agonizando, já estava ali por 2 dias. E ele se aproximava meio apreensivo e dizia, mas ninguém socorre a mulher, essa mulher já está aí há 2 dias. De repente vem um grupo vestido de branco, que tinha um rabecão, e dizia assim, essa mulher está morta. Ele dizia assim, não, ela está viva. Aí eles diziam de novo, não, mas essa mulher está morta. E ele dizia que via no sonho que a mulher estava viva, e ele olhou para os dentes da mulher, e por olhar para os dentes, percebeu que a mulher já era idosa, de avançada idade. Só quem está dentro da restauração e conhece simbologia, sabe o que Deus está falando. Nenhum batista, nenhum assembleiano, nenhum doutor, nem Marco Feliciano, Silas Malafaia, nenhum deles interpreta esse sonho, só nós. Uma coisa é quem está fora e tem o chamado para a restauração, outra coisa é quem está dentro e a maneira como Deus está falando, como Deus está tratando. Nenhum doutor, nenhum teólogo, nem shed, nem doutor em divindade, ninguém interpreta esse sonho a não ser nós, geração Jesus Cristo. Isto é a diferença. Isto é a diferença. Sabe o que Deus está mostrando nesse sonho? Não vou falar tudo, não. Tem o mistério de ele ter identificado a mulher, a idade da mulher pelos dentes. Ele diz que está viva. Mas os outros dizem, não, está morta. Ué, mas os outros não viam que estava viva? Viam que estava viva também. 2 dias. O que representa os 2 dias? 2000 anos. Quem é essa mulher vestida de preto que, embora viva, já é considerada morta? 2000 anos da história do cristianismo que não cumpriram o seu papel. A igreja que ficou aí para trás, ó. Assembleia Batista, Metodista, Wesleyana, essa coisa toda que ficou aí para trás. Tem muito mais coisa aqui, né? Eles estavam num galpão onde existia uma festa, né? Uma festa. Festa vem todo mundo. Festa vem o meu amigo espírita, vem o meu amigo católico, vem o meu amigo político, vem o meu amigo... Festa é um movimento político. Tem tudo. É uma mesclagem. Não tem uma personalidade definida. A igreja faz as suas festas exclusivamente com um grupo, com um caráter. Mas aqui não é o caso. Tem outros detalhes no sonho. Tem o detalhe em que ele diz, eu vou ligar para 193. Mas quando ele pensa que vai ligar, ele vê que já está chegando gente. Tem uma série de fatores. Então, meu irmão, isto é a maneira de Deus falar na restauração. Símbolos, simbologias, numerologias que só nós entendemos, mais ninguém. Os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. A estes lhes fará saber o seu conserto. Então vou repetir:
O que tem aí nessa segunda parte não é para você dizer que tem, é para você dizer que sabe. Não é para dizer que tem. Eu tenho uma apostila lá em casa legal que fala dos números. Aí você, o que sabe deles? Não, tá lá guardado. Tá bom. Então não faz diferença se está lá guardado ou se está no lixo. Tem que estar aqui, ó, na cuca. Tem que estar aqui dentro. Porque você não vai ter tempo de consultar a apostila. Você vai ter que consultar, o Espírito Santo vai ter que te dar a graça para consultar o seu próprio espírito. Então, tem muita coisa aí que você precisa saber. Uma das coisas, nós vamos caminhar por isso lentamente, mas uma das coisas mais gloriosas que nós precisamos dominar é a questão chamada dispensação. A falta da compreensão disso tem feito milhares, milhões baixarem as profundezas do inferno. Você vê que o próprio Israel, quando falamos de Israel, meu irmão, nós falamos de um dos pontos altos do investimento de Deus sobre a terra. Só você olhar as 10 pragas do Egito, só você olhar uma série de coisas que Deus operou naquela nação, as pedras que do céu caíram para ajudar Josué a vencer a guerra, o sol que se deteve por quase um dia e não houve dia semelhante àquele, diz a Escritura. O que mais? Quando o Senhor disse pelo profeta Isaías, o inimigo não lançará uma flecha neste muro. Então, tantas coisas tremendas. Quando falamos de Israel, estamos falando de um dos investimentos maiores de Deus sobre a terra, né? E Israel não soube discernir a mudança de dispensação da transição lei, graça. Isto acabou com Israel. Hoje, aquele que não entender a transição graça, restauração, também será destruído, será aniquilado. A graça vai até o fim, mas a graça ela é subdividida em várias dispensações, assim como a dispensação da lei também foi subdividida. Nós tivemos o período dos juízes, tivemos o período dos reis, tivemos o período depois ainda com Israel, já passando para o tempo da graça, quando Roma está governando sobre Israel, mas Israel ainda tem o templo, ainda tem o domínio do templo, aquilo também era uma dispensação. Então nós vemos ao longo da história dispensações, dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano. O que mais? Quem lembra? Os cativeiros não deixam de ser uma dispensação, porque foi uma forma de Deus purificar o seu povo. Então você vê que tem mudanças ao longo da história. Deus não traçou a coisa de uma forma só, Ele projetou mudanças ao longo da história. Então entender o que é uma dispensação, as mudanças que Deus faz, e entender que hoje estamos na dispensação chamada restauração, é uma questão de sobrevivência espiritual. Sabe aquele teu amigo pastor que você já levou um CD para ele, um estudo? Sabe aquele teu amigo pastor que já ouviu a voz da restauração e não se voltou para ela? Disse que até é verdade, mas ele prefere continuar no caminho dele? Ele é um inútil. Ele fede diante dos narizes de Deus. Ele está reprovado. Ele será pisado. Ele será massacrado. Ele não presta para mais nada. E ele não é mais teu irmão. Você não terá irmão, e você vai ver quando entrar no céu. Você não vai ter nenhum irmão que insistiu em permanecer na visão passada. Pode ser tua mãe, teu pai, pode ser quem for. Chegou a voz da restauração, não se curvou a ela, é como Israel que estava na lei e vem a cruz de Cristo para os transpor para o tempo da graça. Chegou a graça, conheceu e não aceitou, é como não aceitar a restauração.
esta segunda parte da apostila trata das palavras, como eu vou dizer, das regras que Deus nos deu para compor o ministério chamado restauração. Sem o entendimento dessa segunda parte da apostila, você não tem parte com a restauração. Você está se iludindo. E aqui a gente fala, né? Temos compromisso com a verdade. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, alguma pergunta aí? Nenhuma? Então nós vamos seguir aqui nessa página 1, que fala da simbologia bíblica. Nós vamos ter ali Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, que são compostos em número de 4. 4 significa que é um projeto de Deus que vai alcançar norte, sul, leste, oeste. Eu te pergunto, vai alcançar? Vai ou não vai? Vai. No milênio, vai alcançar. Agora não. O projeto de Deus hoje, ele não vai mais alcançar todos os povos. Entramos no tempo chamado dispensação da restauração. Restauração é, como Jesus falou, ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque Jesus em Israel é restauração. Jesus em Samaria é evangelização. Paulo pregando aos gentios é evangelização. Pedro pregando aos judeus é restauração. Então hoje nós entramos num período chamado dispensação da restauração, que brevemente encerrará a era da igreja. A igreja será arrebatada, a besta vai reinar, essas coisas todas que temos visto. Então, dentro desta dispensação de restauração, o mundo não será alcançado. Por quê? Porque hoje existem várias partes do mundo aonde o evangelho ainda não chegou. Se o evangelho não chegou, a restauração ela está limitada a chegar aonde o evangelho já chegou. Senão não seria restauração, seria evangelização. Não temos o chamado de evangelização. Aliás, ninguém mais tem. Se alguém se achar com chamado de missionário, evangelista, pode botar cara a cara comigo que eu vou dizer assim, amigo, está viajando na maionese. Não tem chamado nenhum, não tem ministério nenhum. Ministério de evangelização não existe mais, acabou. Então, a palavra, a nossa palavra, vai chegar aonde o evangelho já chegou. Mas existem ainda, meu irmão, centenas de países aonde ninguém nunca ouviu falar o nome Jesus, nem a palavra Bíblia. Nós não chegaremos lá também. Então, vai fechar o tempo, reina o anticristo, Cristo vem, implanta o seu governo de 1000 anos. Aí nós voltamos, nós quem? Não sei, né? Mas que voltaremos, voltaremos. Nós voltamos no milênio para aí sim cumprir esse propósito de Deus, em que o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, seja pregado a todos os povos, até aqueles que nunca ouviram o nome Jesus, nem a palavra Bíblia, esses nós alcançaremos no milênio. Mas agora, nem tente, está perdendo tempo. Consegue entender isso? Algumas pessoas não, claro. Continue, vai em frente, não desista não. Oração, oração e oração. Então, dentro da simbologia, Mateus é representado por um leão, Marcos
Um boi, Lucas. Um homem, João. Uma águia. O objetivo de cada livro era alcançar os judeus, romanos, gregos e uma palavra em especial para a igreja. Se você for estudar a cultura de cada povo, você vai ver a gloriosa maneira que o Espírito Santo trabalhou para que cada livro desse se encaixe dentro da visão de cada povo deste. Algo impressionante, fenomenal. Então, quer dizer, esta simbologia está relacionada à pessoa de Cristo e a outras coisas, mas principalmente à pessoa de Cristo. E ao ideal de cada povo deste. A simbologia, a face dos animais, está relacionada à pessoa de Cristo e também ao ideal de cada povo a quem, em princípio, o Evangelho foi direcionado. Nós vemos, por exemplo, Mateus escrevendo, colocando Jesus como descendente da tribo de Judá, da onde se diz que ele é o leão da tribo de Judá, porque o leão era símbolo da tribo de Judá. Cada tribo tinha um símbolo. Em Marcos, Jesus, o boi fica evidenciado quando Jesus diz que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, o boi é o ideal do serviço e os romanos tinham o ideal cego e obstinado em servir ao Estado romano como nenhum povo jamais teve. Eles consideravam que enquanto Roma estivesse bem, eles estariam bem. E acabou a história. Ser cidadão romano valia. Qualquer um que chegasse e dissesse, sou cidadão romano e afasta do camarada, lembra que Paulo fez uso disso? E a Bíblia diz, Lucas escreve dizendo que o homem que o havia mandado açoitar ficou temeroso. Nem mandou açoitar, mandou prender. Só porque mandou prender Paulo. Quando iam açoitá-lo, ele falou assim, é-vos lícito açoitar um cidadão romano? Saiu todo mundo de perto. Né? Então, Roma tinha esse ideal. Jesus em Lucas é apresentado como o Filho do Homem, o homem perfeito. O homem perfeito em trabalho, perfeito nos milagres, o homem incansável. E os gregos tinham a filosofia grega que buscavam sempre a origem de todas as coisas e buscavam o ideal do homem perfeito. Então, a simbologia de Jesus com os ideais do povo grego haveria uma identificação. A águia significa visão espiritual superior. Ninguém tem mais do que Jesus. Ninguém tem maior visão espiritual do que a própria divindade. Então, ela foi direcionada à igreja, que sendo igreja, tendo o Espírito Santo, senão não seria igreja, tendo o Espírito Santo, tem uma visão acima de qualquer outro povo. Então, os judeus estão abaixo, os romanos, os gregos. A igreja tem uma visão acima. Tanto que a maneira como o Evangelho de João começa, ninguém compreende a não ser quem já seja igreja. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esta é a primeira simbologia. Pastor, interessante que esses animais aí relacionados com o Evangelho de Jesus aparecem no rosto daqueles seres viventes que apareceram Ezequiel na margem do rio Quedar. Certo. Tem alguma ligação, pastor? Tem, exatamente são eles. Ali na visão de Ezequiel, está demonstrando justamente o mover da palavra, tem toda aquela simbologia, raios, trovões, uma roda dentro de outra roda, os animais com pés direito, tem face de leão, face de boi, face de homem, face de águia, não se viravam quando andavam,
para onde tinham que ir, iam, sem nenhum movimento natural. Eles não viravam. Se ele tivesse que ir para lá, ele ia sem se virar, e para cá ele ia sem se virar. Para onde ele tivesse que ir, ele ia sem se virar. O que é isso? Isso significa um mover espiritual. E aquilo ali, aquela simbologia toda, é símbolo da palavra. Eu acho que eu botei até aí, em algum canto, sim, logo a seguir, em cima das referências de Mateus, Marcos, Lucas e João, tem Ezequiel 1, do verso 1 ao 14, né? Que demonstra que aquilo que Ezequiel está vendo é exatamente a simbologia dos 4 evangelhos. Aí mais aí para frente vai repetindo algumas coisas que temos comentado. Bem, nossa hora está um pouquinho avançada, então nós vamos dar uma paradinha por aqui mesmo. Alguma pergunta para encerrarmos? Nenhuma? Bom, então nós vamos ficar por aqui. Apenas lembrar para você, irmão, que, só para encerrarmos, que é muito importante, em cada ministério existe algo que o caracteriza. Amém? Você sempre vai ouvir as pessoas dizer assim: qual é o teu ministério? Você vai dizer assim: não, Deus tem um chamado com a minha vida. Tem um chamado para quê? Se tem um chamado para quê? Esse chamado, antes, você poderia começar com um belo chamado de evangelista, alcançar também o ministério da cura, e sabe-se lá 1000 outras coisas, até o louvor, e etc, etc, etc. Hoje, se você tem um chamado, realmente que Deus te chamou, você tem um chamado para a voz da restauração. Assim como quem tem um chamado para o louvor tem as suas características, quem tem um chamado para a cura tem as suas características, quem é um evangelista realmente teria as suas características. Hoje, se você é um restaurador, tem que ter as suas características, o seu conjunto de regras e normas que qualificarão você como um restaurador. E aí é só você. Se você tem dúvida, procure, nós temos algumas mensagens intituladas Restauração Alguma Coisa, são várias, e várias delas onde aparece o nome Elias. Essas mensagens foram nos dadas, aonde aparece o título da mensagem, aonde aparece Restauração e Elias, essas mensagens foram nos dadas como ensino do que é o ministério da restauração. Amém? Vamos ficar por aqui então, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus.